Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali o sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, e nós te pedimos agora que a partir desse momento o Senhor fale conosco através da palavra, uma vez que já falou através dos louvores e das orações. Nós queremos receber aquilo que o Senhor tem como porção para as nossas vidas hoje aqui. Nós queremos ser alimentados. Nós queremos sair daqui saciados e com a certeza de que o Senhor falou conosco. Por isso, nós te damos liberdade, Espírito Santo, nas nossas mentes e nos nossos corações, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. É um texto muito conhecido. Eu gostaria, junto com você hoje, tirar algumas lições desse texto bastante enriquecedor aqui. Para você entender esse contexto aqui, isso aqui aconteceu aproximadamente 900 anos antes da vinda de Cristo, muito tempo atrás. A nação de Israel, depois da divisão que foi feita após a morte de Salomão, passou por alguns momentos difíceis, e aqui, sobre o reinado do rei Acabe, estava vivendo o seu melhor momento financeiro. A nação de Israel havia se fortalecido e enriquecido como nunca depois da divisão. O reino do norte, sobre o qual o profeta Elias foi levantado para profetizar. Eles haviam enriquecido, mas eles haviam também se afastado do Senhor. Um rei havia se levantado e ele começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Deus havia dado uma determinação para o seu povo, que em nenhum momento o seu povo deveria se casar com mulheres estrangeiras. E foi aí, exatamente aí, que o rei, pai de Acabe, Henri, resolveu casar o seu filho com uma das filhas dos reis sidônios. E foi nesse momento que, ao Acabe se casar com Jezabel, que um processo nocivo começou a ser construído para a nação de Israel. Acabe foi um dos piores reis que a nação de Israel teve. Ele resolveu promover adoração a deuses estranhos, como por exemplo Baal, de Tito e Sidom. Esse rei era considerado um rei da fertilidade, da prosperidade. E Acabe resolveu, dentro de Samaria, que era o quartel-general do reino do norte, ele resolveu construir um altar de adoração a Baal em Samaria, profanando terrivelmente o nome do Senhor. Deus, todas as vezes que o povo havia se desviado daquilo que ele tinha para o povo, Deus enviava profetas para que levantassem e denunciassem aquilo que o povo estava fazendo. Foi nesse tempo que Deus levantou Elias, um tisbita, um homem que vivia às margens de Gileade, um profeta que o livro dele não é um livro que tem o seu nome, e a sua história não é uma história que tem um contexto como os outros profetas. Ele aparece de uma forma muito repentina na Bíblia e termina também de uma forma muito repentina quando é assunto aos céus. Ele sobe numa carruagem. E o texto diz que Acabe e Jezabel reinavam e governavam a nação de Israel. E num determinado momento, Deus levanta Elias, e Elias vai até Acabe e
profere uma profecia. Ele diz para ele o seguinte: olha, está tudo muito bom, está tudo muito bem aqui, mas eu quero dizer para você que Deus não está satisfeito com o que está acontecendo aqui. Vocês estão profanando o nome do Senhor, vocês estão adorando a Baal, e esse Deus não é um Deus de verdade. E vocês dizem que tudo que acontece na nação de Israel é por causa de Baal. Ele é um Deus da prosperidade, ele é um Deus da fertilidade, mas na verdade ele não é um Deus de nada, porque só existe um Deus verdadeiro que deve ser adorado. E você, Acabe, ainda teve a audácia de construir um templo dentro de Samaria. E Deus tem levantado homens para falar para você, para que você se arrependa, mas você acha que você está certo. Você se julga Deus. Você acha que o que você está fazendo é a melhor coisa para a nação de Israel. Só que você já sabe aquilo que os homens antes de você fizeram. Você tem exemplos aí a seguir, e você resolveu não seguir esses exemplos. Então, enquanto profeta do Senhor, eu quero dizer para você que a partir de hoje não vai chover até que eu diga que chova. Acabe ouviu aquela palavra, mas não deu muita importância para Elias. Elias era um profeta do Senhor, e depois de declarar essa palavra, ele saiu da presença de Acabe, do rei. E o texto que eu acabei de ler diz que Deus, para guardar a vida de Elias, depois de proferir essa profecia a Acabe, Deus então pede que ele saia e ele siga em direção ao Oriente, e ele fique próximo a um ribeiro de Querite, às margens de um grande rio que havia por ali. E iria se começar uma grande seca na nação de Israel, e provavelmente Elias seria procurado como responsável por aquela seca, porque ele havia profetizado que não iria chover. E aí Deus, protegendo, preservando ele, pede para que ele vá para o Oriente, e ele vai. E o texto diz que ele ficava ali perto desse ribeiro de Querite, e Deus literalmente sustentava Elias. Todas as manhãs Deus mandava os corvos levarem pão e levarem carne para ele. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um corvo. Aqui no Brasil não é muito comum isso, mas na América, nos Estados Unidos é muito comum. Você vai nos Estados Unidos e corvo lá é como pardal, aqui tem muito corvo. Você vai nos estacionamentos, eles estão lá. É uma ave preta grande assim, e um animal carnívoro. Ele se alimenta basicamente de carne, de tudo. É uma espécie de urubu pequeno. E Deus, com a sua forma ilógica aos olhos humanos, resolve colocar um animal carnívoro para dar de provisão e sustento ao seu profeta. E todas as manhãs Elias acordava, descia, ia em direção àquele ribeiro com a sua canequinha, com uma espécie de alguma coisa. Ele pegava água, ele bebia, e o corvo trazia pão, e o corvo trazia para ele carne. Observe que Elias, ele morava em Samaria, provavelmente numa vila, numa casa. E agora ele já não mora mais numa habitação comum, ele mora provavelmente numa tenda, próximo a esse ribeiro. E passam-se aproximadamente 6 meses, e ali ele fica. E ele já se acostuma a não precisar trabalhar, a não precisar ir em busca do seu sustento. Ele se acostuma com aquela vida. Então ele tem água, ele tem pão, ele tem carne, ele tem tudo que ele precisa, e ele fica ali tranquilo, porque Deus está cuidando dele. Mas é exatamente aí que, depois de ouvir uma palavra de Deus, obedecer a essa palavra, que as coisas começam a se modificar na vida de Elias. E o texto diz que cada vez que ele descia, num dia ele desceu e o ribeiro secou. Provavelmente ele secou gradativamente. Ele chegou lá, já não viu mais aquele fluxo tão grande. No outro dia diminuiu até que o dia que ele chegou lá e não tinha mais água. E é estranho isso, porque Deus havia falado para ele que seria a provisão dele, e agora aquilo que ele precisava ele não tinha mais. Provavelmente Elias, no seu coração, tenha ficado preocupado. E a história de Elias vai mostrar isso mais à frente, porque ele não era um cara que falava muito, mas em alguns momentos ele revelou o coração dele, ele revelou as angústias, os medos, os temores, as preocupações dele. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas aqui ele não fala nada sobre isso. Mas ainda assim, provavelmente, ao chegar diante daquele ribeiro e não ver mais a água, ele deve ter pensado: e agora? Deus me mandou para cá, e como é que vai ser?
A gente conhece o final da história e por isso se torna mais fácil para a gente compreender. Mas para ele não sabia o que ia acontecer. É mais ou menos quando você ouve uma palavra de Deus e você resolve dar ouvido a essa palavra. E você resolve avançar em direção a essa palavra. E você começa a caminhar. Como eu tenho dito, tudo na nossa vida acontece no caminho, é no caminhar. E aí de repente a provisão que você tinha, ela acaba. E você fala assim, ué, mas Deus falou que ia ter e agora não tem. Me chama muita atenção isso, porque a nossa provisão tem que ser o Senhor. A nossa esperança tem que ser o Senhor. E todas as vezes que eu recebo alguma coisa do Senhor, uma porta de emprego, por exemplo, talvez essa porta que você tenha recebido de emprego foi Deus que abriu para você. A saúde que você tem foi Deus que deu a você. E aí você se acostumou com isso que você tem. E você tem de alguma maneira se apoiado nisso. Você tem um bom emprego, você tem um bom trabalho, você tem uma boa renda, você tem uma conta no banco, você tem dinheiro nessa conta, você tem alguns imóveis. Mas foi Deus que te deu isso. E em algum momento você começa a se escorar nisso, você começa, sabe, a depender disso. Mas eu quero dizer para você que a nossa dependência não pode estar diretamente ligada àquilo que Deus nos deu. Como Elias estava dependendo daquele ribeiro, porque ele se acostumou a beber daquela água todo dia. Então ele já não tinha mais a preocupação, porque todo dia tinha água. Uma vez ele chegou lá e não tinha mais água. Ele já não dependia mais de Deus. Ele dependia daquilo que ele tinha. E existem muitas pessoas que são assim, que já estão dependendo não mais do Senhor. Estão dependendo de coisas e de portas que o Senhor deu. Quando na verdade nós precisamos depender do Senhor. Essa semana, numa conversa, eu fiquei sabendo de uma pessoa, conversando com outras pessoas, que foi demitida. Trabalhava 17 anos numa empresa, um alto salário. E depois de 17 anos trabalhando numa empresa, num alto salário, é difícil você receber a notícia de que agora você não vai mais trabalhar. Mas se você confia no Senhor e você entende que esse trabalho, essa porta foi Deus que deu para você, você vai entender que o nosso Deus, ele se move por propósito. Então, se isso aconteceu na sua vida, é porque Deus tem um propósito melhor para você. Foi assim na vida de Elias. Paulo fala na carta que ele escreveu à igreja de Roma, no versículo 28, que diz, é um texto muito conhecido: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e que são chamados segundo, quem sabe, um propósito. Paulo diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem. Ele não diz que algumas, ele não diz que umas e outras, ele diz que todas as coisas cooperam. Mas todas as coisas cooperam de que maneira? Cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer que se você ama a Deus, o que está acontecendo na sua vida vai cooperar de alguma maneira para um propósito maior de Deus. Elias não sabia o que ia acontecer. Para ele a porta se fechou, para ele a provisão acabou, para ele a expectativa, a esperança foi embora, porque a confiança dele estava naquela água, e ninguém vive sem água. Ele estava fugindo. Acabe, nesse momento, procurava ele em todos os países circunvizinhos. Acabe queria matar ele. Samaria começou a viver um tempo de seca terrível. Muitas pessoas começaram a morrer, muito gado começou a morrer. As plantações já não produziam mais nada. Ele estava sendo procurado. E agora ele não podia voltar para Samaria. O que ele vai fazer? Mas como eu disse, Deus ele se move por meio de propósitos. E é aí que Deus se posiciona para ele e fala o seguinte: olha, eu quero usar você para abençoar uma viúva. Você vai para Sarepta e lá tem uma viúva que vai sustentar você. Ela vai suprir todas as suas necessidades. Levanta daí e segue em direção a Sarepta. Aí ele vai, com a expectativa agora de que o Senhor novamente, como na primeira vez, proveu no ribeiro, agora através dessa viúva. Elias deve ter pensado: o Senhor botou uma viúva rica para me abençoar, uma mulher com muitas posses, uma mulher com muito dinheiro, uma mulher que vai cuidar de mim, agora eu vou ficar tranquilo. E quando ele chega naquela região, ele vê uma senhora catando uns gravetos, e ele se dirige para ela e ele fala o seguinte: senhora,
eu queria um pouco de água, eu estou com muita sede. Ele já estava alguns dias sem beber água. E ela, pois não, pela roupa que ele vestia, provavelmente ela identificou que ele era um profeta. Então ela vai em direção a buscar água e ele fala para ela o seguinte: olha, faz o seguinte, não traz só água não, traz um bolo pequeno para mim, porque eu estou com fome e eu quero comer. Aí ela falou assim: ah, meu senhor, eu não tenho condições de suprir essa necessidade sua, porque eu estou catando aqui alguns gravetos e tudo que eu tenho é um bocado de farinha na panela e um pouquinho de azeite, para que eu possa comer com o meu filho e eu e ele morramos de fome, porque existe uma fome terrível em todas as cidades. Eu não sei se você sabe disso. E ele declara para ela: faz o que eu estou te pedindo, porque tão certo como o Senhor vive, ele diz para ela, não vai faltar o azeite na botija, nem a farinha na panela. Ele declara sobre a vida dela a prosperidade daquilo que ele não tinha, mas sobre aquilo que ele confiava, que era um Deus Todo-Poderoso. E aquela mulher, sem entender, sem conhecer quem ele era, ela resolve dar ouvido a essa palavra. E ela então faz uma espécie de bolo para ele lá, provavelmente com tâmaras e uvas, ou passas, e ela traz esse bolo para ele. Ele come aquele bolo, e o texto diz que durante os 2 anos e meio que Elias esteve na casa dela, não faltou o azeite na botija, não faltou a farinha na panela. A provisão deles foi o Senhor. E ele ficou lá tranquilo, mais uma vez confiando em Deus. Com medo? Sim, ele estava sendo jurado de morte, sendo procurado, ameaçado. Nesse momento Acabe já tinha perdido as estribeiras lá, ele e Jezabel. Os animais estavam morrendo, as montarias estavam morrendo, ele sinaliza isso no texto. E aí um dia, de repente, o filho único da mulher, viúva, ele adoece. E ele começa a ter pioras na sua doença, até que ele morra. E esse menino morre, e a viúva chega para Elias e fala para ele o seguinte: eu estava aqui na minha, e o senhor chegou aqui pedindo provisão e tem me ajudado a sustentar o meu filho. Mas como profeta que é, por que o senhor veio trazer desgraça para a minha vida? Por que o senhor veio trazer à memória as maldições que eu tenho, segundo aquilo que eu fiz? Algumas traduções dão a entender isso. E veio aqui para matar o meu filho. Elias pergunta para ela: onde está o menino? E ele pega o menino nos braços, ele leva o menino sobre um cômodo fechado. E ali, eu queria que você prestasse atenção, ali pela primeira vez na história de Elias, ele revela o coração dele. Ele fala sobre as angústias dele. Ele deita um menino sobre um leito, uma espécie de cama, e ele faz uma oração ao Senhor. Ele fala para o Senhor o seguinte: já não bastava que o Senhor viesse com essa angústia e com essa aflição sobre a minha vida, agora o Senhor também está fazendo essa mulher passar por isso. O que ela tem com isso, Senhor? E aí ele deita sobre o menino. O texto, segundo Mateus Henry, diz que ele mede o corpo dele com o menino, como se ele colocasse pé com pé, cabeça com cabeça, e ele deita sobre o menino a primeira vez e sai, e ele ora ao Senhor. E algumas vezes ele faz isso, até que ele pede ao Senhor que a alma daquele menino volte ao corpo, e o menino ressuscita, e o menino vem à vida, e a esperança volta, e ele leva esse menino até a sua mãe. E ao chegar a sua mãe fica muito feliz e diz para ele: agora realmente eu vejo que tu és profeta. Existem momentos na nossa vida que as dificuldades vêm, que os ventos eles começam a bater, e que a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente ouve o pastor dizer que a gente tem que confiar em Deus, a gente ouve mensagens que a gente tem que depender de Deus. Mas depender e confiar de Deus na igreja, com ar-condicionado, numa cadeira confortável como essa, eu vou dizer para os irmãos que é mole. Difícil é como um casal aqui da igreja, que essa semana veio de São Paulo, me ligou, estava vindo de São Paulo, e quando passava pela BR ali,
na altura de São Gonçalo, a 120 por hora, foi essa semana, acho que foi sexta-feira, a 120 por hora, de repente vem um carro cortando pela direita, e o carro a 120 por hora fecha eles, e eles não entendem nada, acham que furou o pneu do carro, alguma coisa desse tipo, e saem 4 elementos do carro, tudo com fuzil, botando na cabeça da família inteira, e dizendo: perdeu, 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 perdeu. O casal não sabia o que fazer. É nesse momento que a gente tem que confiar em Deus, sim, mas o medo nos domina, a preocupação toma conta da gente, a gente não sabe o que vai fazer. Ficam no meio do nada, perto de coisa nenhuma, meia-noite tem que andar, sem telefone, sem dinheiro, sem comunicação, sem nada, e um sentimento de impotência domina. Eu lembro de Marcos no capítulo 4, quando Jesus dá uma direção para os discípulos. Jesus estava produzindo alguns milagres na Galileia, e ele chega para os discípulos e eles falam o seguinte: vamos passar para outra banda, vamos para o outro lado da Galileia. Na verdade ele ia em direção a Gadara, produzir alguns milagres lá. E aí os discípulos entram no barco. O texto diz que Jesus ele dorme na popa do barco, e quando chega na metade do caminho vem um vento forte, se levanta uma grande tempestade, chuva, vento, era de noite, e aí o barco começa a bater nas ondas, começa a entrar água na embarcação, e eles ficam muito preocupados, e o texto diz que os discípulos acordaram o mestre, e um dos discípulos diz para ele o seguinte: mestre, não te importa que pereçamos nós? É curioso essa fala dos discípulos, porque revela para nós que nos momentos de angústia da nossa vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tempestade, mesmo Jesus estando no barco, você tendo certeza disso, em alguns momentos você vai achar que ele não está se importando com o que você está passando, porque os discípulos disseram para ele dormindo ali: não te importas o que temos passado? Em alguns momentos a gente se sente assim. Em alguns momentos a gente acha que Jesus ele não está se importando com a gente. A gente acha realmente que Deus ele não está nem aí para aquilo que a gente está passando. Talvez você nunca tenha ouvido isso, porque não é normal que os pastores digam isso. Mas quando eu penso sobre isso, eu penso da seguinte ótica: ninguém fala isso, mas todo mundo pensa. E o problema não é quando eu falo, o problema é quando eu penso. Porque quando eu penso, eu sofro. E aí, de alguma forma, a minha relação com Deus, com Jesus, com o divino, ela transpassa por esses pensamentos que fazem intervenções e obstruem, e dificultam e atrapalham uma relação pura com Ele. Escute o que eu vou dizer: não existe nada que você possa pensar que vai escandalizar o Senhor em relação a Ele, porque nada que você pense sobre Ele vai mudar aquilo que Ele é. Deus é, Ele é imutável. A Bíblia fala que Ele não sofre sombra sequer de variação, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, é muito curioso quando eu penso e não revelo isso para Ele, porque do lado de fora eu estou bem, mas do lado de dentro eu estou enfermo, e aí eu acabo vivendo uma mentira. Eu venho para a igreja, eu coloco a roupa, o meu casamento está mal, a minha vida financeira está mal, a minha família está mal, e aí as pessoas: e aí, como é que está? E você: tudo bem, está tudo tranquilo. Eu vivo uma aparência, eu me distancio de Deus, e o fato de estar longe dele atrapalha aí muito a construção de um caminho de verdade para aquilo que Ele tem para a minha vida. A pior coisa que existe na vida do homem é quando eles se encontram longe de Deus, e às vezes mesmo estando dentro da igreja. E o pior é quando a gente não se dá conta disso. Você quer ver um exemplo? Sansão foi um homem que foi chamado por Deus, um juiz da nação de Israel. Sansão ele brincou lá com Dalila, com o pecado, e toda hora ela perguntava: você tem que me falar qual é a sua força. Aí ele dizia que era
numa coisa, aí ela achava que era, ele enganava ela, aí ela chorava. Você está me enganando, você não me ama, fazendo chantagem com ele. O problema de Sansão não foi que ele revelou para Dalila onde estava a sua força, que era no seu cabelo. O problema de Sansão foi que ele não sabia o quanto ele estava longe de Deus, mesmo sendo um juiz da nação de Israel. O problema é quando a gente está longe do Senhor, mesmo dentro da igreja, e a gente não percebe isso. E a prova disso é que quando ele revela para ela o seu verdadeiro segredo, que era na sua cabeça, ele era nazireu, ele não poderia cortar o cabelo, ela vai e chama um filisteu que raspa a cabeça dele, e o texto diz que ela estava deitada no colo dele, e ela fala o seguinte: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E o texto diz que Sansão, ele se levanta, como todas as outras vezes, porque ele havia se levantado, ele havia enganado ela no mínimo 6 vezes, e o texto diz que ele se levanta como todas as outras vezes. E aí a Bíblia fala, um dos versículos, para mim, é um dos versículos mais pesados da Bíblia. A Bíblia fala o seguinte: mas Sansão não sabia que o Senhor não estava mais com ele, porque ele estava longe de Deus, porque havia um abismo entre ele e Deus. Sansão, ele se relacionava com as pessoas, mas mesmo estando longe de Deus. Elias aqui, a gente, quando lê essa história, é um profeta da nação de Israel, um homem que foi usado por Deus. Mas eu quero dizer para você, Deus não falava com ele todo dia, igual fala com um monte de profeta que você conhece aí, que eu nunca vi, cara. Os caras têm, meu irmão, é acesso direto. Eles têm o zap de Deus, meu irmão, é loucura. E é doideira, cara. Toda hora, ele fala, Deus responde, e é toda hora. Elias não falava com Deus toda hora. Sabe, a primeira vez Deus fala com ele, Deus fica 6 meses sem falar com Elias. 6 meses. E olha que Deus tinha uma grande obra na vida dele. E depois Deus fica 2 anos e meio sem falar com ele. 2 anos e meio sem falar com Elias. E Elias fez o quê? Elias confiou naquela palavra que ouviu há 2 anos e meio atrás. Então você tem que entender que em alguns momentos da sua vida você vai achar que você está sozinho. Mas não é porque você está achando que você está sozinho que Deus não está com você. Porque mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Ele está com você. Sabe por quê? Porque Ele disse que ia estar com você. Quantos aqui acreditam que Deus está contigo? Então, se você crê, independente do que você passe, permaneça nele. Se Ele disse que está com você, Ele está com você. No dia bom, no dia mal, dentro dessa dialética da vida. O que a gente não pode é condicionar a bondade de Deus às circunstâncias que estamos vivendo. Se recebi um aumento no meu trabalho, Deus é bom, glória a Deus por isso. Se fui mandado embora do trabalho, Deus é mau, eu não sei o que eu fiz, qual é o pecado que eu cometi. Se o filho nasceu e foi tudo bem, Deus é bom. Se aconteceu a morte de um ente querido, Deus é mau e está me castigando por isso. Ei, preste atenção. Esse papo que a gente ouve quando a gente é criança, Deus castiga, né? Tem gente que fala assim, Deus castiga. Os mais antigos falavam. O nosso Deus não é um Deus vingativo. Você não pode pegar, segundo a ótica do Antigo Testamento, nós vivemos em graça. A única coisa que Deus delibera sobre você é amor. Só que o amor de Deus não é um amor humano. Deus corrige aqueles que Ele ama, sim, mas ainda assim na correção de um Deus poderoso é amor. Tudo que Ele faz por você é em amor. Só que a gente confunde o amor de Deus com o amor humano, porque o amor humano é um amor deturpado. O seu filho pede alguma coisa para você e você sabe que ele não tem condições de ter aquilo no momento. Vou citar um exemplo aqui. Sua filha tem quantos anos? 9 anos. Aí sua filha vai e pede para você uma bis. Nem se tem essa moto ainda. Tem 9 anos. Aí pede uma bis para você. Pai, eu quero uma bis. Você tem dinheiro. Você está com dinheiro, está nadando de braçada mesmo. Ora é Deus por isso. Aí você fala assim,
dar uma moto para minha filha? Não. Filha, não tem como. Aí ela vai, insiste, pede, chora, reclama, barganha, faz chantagem com você. Você não me ama, porque se você me amasse, me dava. Aí diz pra você, a fulana tem a moto porque o pai dela deu a ela. Eu só vou andar aqui no condomínio. Aí ela começa a fazer um monte de chantagem pra você. Aí você começa, poxa, realmente, né? Ela merece, é uma boa filha. Aí você dá. Aí a sua filha, dentro do condomínio onde você mora, começa a andar e o cara vai sair bêbado, sofre um acidente. Não tem como. Existem coisas que você não está preparado para receber. O amor humano vai permitir que você receba. Deus não. Deus não é manipulado por nós. Não existe nada que você faça para manipular Deus. Entende isso? Eu já falei várias vezes aqui. Várias vezes. Nós somos manipuladores. Nós somos manipuladores. Eu sou manipulador. A minha esposa é manipuladora. Meu filho tem 1 ano. Ele é expert, ele é manipulador, meu irmão. 1 ano, cara. 1 ano, ele vem, eu tô na cozinha, ele vem na minha perna, aí fica assim, ó. Aí ele vê que eu não vou pegar ele, eu estou lavando louça, aí ele vai fazer assim, ó. Aí eu olho, cara, falei, cara, não tá saindo uma lágrima aí, meu irmão. Aí ele começa, eu falo, rapaz, cara, que doideira. Aí Carla fala assim pra mim, pega o menino. Eu não aguento ver ele chorando. Aí eu falei, ele está assim por causa de você, porque ele te manipula. Nós somos manipuladores, irmão. Nós somos assim. O problema é que a gente às vezes quer levar isso para a nossa relação com Deus. E aí a gente faz biquinho. E aí a gente chora. Mas Deus, Ele se move por propósito. E os que obedecem a Deus vão chegar no destino que Deus tem e quer. Elias revelou para Deus a sua fragilidade naquele quarto, quando ele disse para Deus o quanto a sua alma estava angustiada e temerosa, porque já há 3 anos ele estava numa terra distante, e a cada dia que passa as dificuldades vinham de uma forma maior sobre a vida dele. E agora então Elias revela para Deus a sua angústia. E depois que ele entrega o filho da viúva, vivo, Deus dá uma palavra para ele. Deus fala para ele, volta para Samaria. Porque chegou o tempo de você se revelar para Acabe. E ele então volta para Samaria agora. Depois de 3 anos de fome. E tudo que ele vê é seca. Tudo que ele vê é deserto. Uma terra tão produtiva, um povo tão próspero, tão abençoado, que agora estava vivendo a miséria. Parece praticamente a Bahia. Mas tudo que Deus faz, irmãos, Ele tem um propósito nisso. Repita comigo, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Vou contar um testemunho pessoal aqui. Quando a gente decidiu adotar uma criança, a gente não sabia ainda. Nós entramos num cadastro nacional e abrimos um grupo de adoção aqui na igreja. E a minha esposa disse para mim no final de 2017, no dia 31 de 2017 para 2018, ela me botou na parede e ela falou assim: 2018 você vai me dar um filho de qualquer jeito. E eu falei para ela, que tenho eu contigo, mulher? Estou fazendo meu dever de casa. Dura coisa me pediste. E eu falei, amém. E ela falou, esse ano nós vamos ter nosso filho. E aí eu fiz contato com alguns estados. E um dia eu resolvi ir na Bahia. E eu fui na Bahia. E eu fui num abrigo, na Bahia, num abrigo referência. E tinham 53 crianças no abrigo lá. E quando eu entrei naquele abrigo, um abrigo referência, coisa incrível. Quando eu entrei naquele abrigo, tinham muitas crianças, tinham recém-nascidos, tinha uma crechezinha dos menores e tinha os maiores. E aí eu fui conhecendo cada ala daquele abrigo. E quando eu cheguei na crechezinha, que tinha as crianças de 1 até 3 anos de idade, que eu abri o portão, que eu entrei e a diretora do abrigo estava me acompanhando com a minha esposa e mais um casal. Eu fiquei numa base missionária do Projeto ID aqui. Samuel Belo é muito meu amigo.
Eu falei, Samuel, eu preciso ir na Bahia. Ele falou, tem uma base lá, nossa, tem uma igreja que vai fazer 10 anos agora, não sei se você sabe disso, incrível. Eles têm um trabalho com índios lá. Tem uma igreja com 60 índios convertidos. Índios de verdade. Tem um pajé que foi convertido ao cristianismo. Olha só que incrível, irmãos. E aí eles me pegaram no aeroporto, me levaram nessa cidade. E lá tem 4 casais de pastores que cuidam dessa missão, que estão lá em missão. E um casal específico ficou de estar comigo e com Carla, de levar a gente nos lugares, de carro. E esse casal resolveu ir no abrigo com a gente. E aí quando eu entrei no abrigo, entrei naquela alazinha de creche, uma criança de 1 anozinho e 4 meses, irmão, um menino. Ele veio assim, ó, estendeu os braços e veio assim, andando, e me abraçou, e ficou agarrado nas minhas pernas. Eu falei, gente, o que é isso? E aí ele ficou agarrado, eu peguei ele no colo, e ele riu pra mim, e eu falei assim, esse menino vai ser meu filho. Eu falei, glória a Deus. E aí eu conheci as outras crianças. 2 dias depois eu voltei no abrigo de novo. E aí eu comecei a me aproximar mais daquela criança. Chamei a diretora do abrigo e falei para ela, eu queria saber qual é o caso desse menino. Ela me passou a situação do menino. E eu já fazendo contato com uma advogada lá da Bahia para agilizar o processo, até que aconteceu a situação do Tito no Ceará. Tito veio do Ceará, é cearense. E aí eu falei, Senhor, como é que vai ser agora? Eu estava querendo 1, agora 2. Meu Deus, que luta, Jesus amado. E aí o meu coração estava muito preso àquela criança. O que a gente ia fazer? E aí Carla falou assim, a gente precisa orar, a gente precisa ver o que a gente vai fazer. E eu confesso que eu orei, irmãos. Eu orei, mas Deus não falou nada comigo. Deus não falou nada comigo. Se era para eu tentar pleitear aquela criança ali, ou se era para eu ir para o Ceará, para uma porta que havia se aberto lá. Tudo que a gente fez foi dentro da legalidade. Nós estávamos dentro do cadastro nacional, tudo, habilitados. E aí eu fiquei nesse dilema e eu falei, Senhor, fala comigo. E eu queria dizer para você uma experiência que eu vivo na minha vida. Nem todas as vezes que eu oro, Deus fala comigo, mas isso não quer dizer que Ele não está comigo, não quer dizer que Ele não tem um propósito naquilo que eu estou fazendo. O meu trabalho é continuar no caminho, obedecendo a Ele, mesmo que Ele não me responda, mesmo que eu não perceba. Mas eu aprendi na minha vida que todas as vezes quando eu preciso tomar uma decisão, que eu oro a Deus e eu não sinto nada, Ele não fala nada, eu preciso ter paz de espírito. E eu falei para Carla o seguinte, Carla, nós vamos embora para Cabo Frio. Ah, mas a situação desse menino... E eu falei, não, nós vamos embora. Só que antes, quando a gente estava na base missionária, na manhã de daqueles dias, aquele casal que só andava com a gente para baixo e para cima, sentou com a gente e falou o seguinte, eles estavam no 2º casamento já, por circunstâncias da vida, e eles disseram pra gente o seguinte, vocês vieram aqui, o nosso coração aqueceu, para que a gente adotasse uma criança, mas a gente não sabe como, a gente não tem ideia do que fazer, e o coração deles aqueceu com isso, irmãos. E foi incrível que na hora eu falei para eles o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ir no fórum, e nós vamos lá hoje. Eu falei, eles falaram hoje? Eu falei, hoje, nós vamos no fórum hoje. Nós vamos dar entrada no processo de habilitação de vocês. Vocês vão entrar no cadastro nacional. E aí eu e minha esposa levamos eles no fórum, mesmo sem saber, irmãos. Eu apenas obedeci a Deus como um discípulo de Jesus. Eles tinham um sonho, esse sonho era legítimo, e a gente foi em direção ao fórum. Eles deram entrada na papelada, e aí a gente voltou para Cabo Frio. Eu fui para o Ceará, desenvolveu todo o processo do Tito. O Tito veio. E aí o tempo passou e um dia eu recebo uma mensagem desse casal na Bahia, dizendo para mim que haviam adotado uma criança. E essa criança era exatamente aquela criança que eu e a minha esposa tínhamos o desejo de adotar. Depois que tudo isso passou, só depois que tudo isso passou, eu entendi que o nosso Deus, Ele se move por propósito.
A minha ida na Bahia, ela foi uma ida com um propósito de Deus. Para mim, no primeiro momento, tinha sido perda de tempo. Paguei passagem, tive custos, mas para Deus não, porque Ele já tinha um propósito. Aquele casal tinha o desejo de ter filhos, mas não, de alguma maneira não teve a predisposição para isso, e por isso Deus, como é um Deus de propósito, moveu para que alguém fosse lá e incendiasse o coração deles para isso. Agora, é importante você pensar sobre isso. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu só permaneci no caminho obedecendo a Deus. Talvez nesse exato momento Deus esteja usando você para algum propósito maior, e você não saiba o que está acontecendo da sua vida, você não sabe o que está acontecendo, você está perdido, você está se sentindo sozinho. Ei, mas eu quero dizer para você que ainda perdido, ainda se sentindo sozinho como Elias, Deus tem um propósito, e todo o propósito de Deus ele vai se cumprir se a gente obedecer a Ele. Elias então ele chega para Acabe, ele dá um recado, Acabe chega diante dele e ele fala para Acabe o seguinte: vamos fazer o seguinte, porque Jezabel, a mulher de Acabe, já havia mandado, quando ficou a seca, morreu um monte de gente, Jezabel ficou com raiva de Elias e falou o seguinte: todos os profetas do Deus verdadeiro nós vamos matar. E ela matou todos os profetas. Só que o copeiro de Acabe, ele era discípulo de Jesus. Na época Jesus não tinha vindo ainda, mas ele era filho de Deus. E ele pegou 100 profetas e colocou 50 numa caverna, 50 em outra caverna, e ele dava pão e água para eles, para que esses profetas não morressem. Elias chega para Acabe e fala o seguinte: olha, tem 850 profetas em Samaria, mas esses profetas aí não são de nada. Então nós vamos fazer o seguinte: no Monte Carmelo, eu desafio esses 850 profetas. E aí, Acabe, a gente vai ver quem é o Deus verdadeiro. Aí Acabe falou: tudo bem, então você vai pegar 4 bois, você vai levar para lá. E eles marcaram. E haviam no Monte Carmelo um grande número de pessoas. Elias então diz o seguinte para aqueles 850 profetas: 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Elias diz o seguinte: pega 2 novilhos, vocês vão oferecer, vão matar ele, vão esquartejar, vocês vão preparar o altar, vão botar a lenha, vão colocar o animal sobre a lenha, e vocês vão clamar ao Deus de vocês, vão clamar a Baal para que ele responda com fogo, e o Deus que responder com fogo é o único Deus verdadeiro. E eles começaram a clamar, ofereceram ali o animal, colocaram a lenha e começaram a clamar desde cedo até a tarde, e Baal não respondia, porque Baal não é Deus. Até que, passado muito tempo, Elias resolveu então agora ele se posicionar e mostrar para aqueles 850 homens, para Jezabel e para Acabe, que só o Senhor é Deus. Ele então, a primeira coisa que Elias faz, a nação de Israel havia se desviado do Senhor, havia pego um outro caminho, um caminho nocivo, e a primeira coisa que Elias faz, é restaurar o altar que havia se quebrado. Ele pega as 12 pedras que representam cada um dos filhos de Jacó, e ele coloca uma a uma sobre a outra. Ele repara o altar diante do povo, sinalizando para o povo que haveria de ter um posicionamento, uma correção. O povo precisava se posicionar. Então ele prepara aquelas 12 pedras de uma forma muito carinhosa, e depois de restaurar o altar, ele coloca partes daquele animal sobre a lenha. E Elias tem uma atitude ousada ali agora. Ele pede para que homens coloquem água sobre aquela lenha, sobre aquele animal, e durante 3 vezes eles vão lá com baldes, com talhas de água, e eles molham toda aquela lenha. E ele faz um buraco assim, uma vala em volta do altar, e a água, ela, de tanto ser derramada ali, ela enche aquele rego, aquela espécie de rego ali. E Elias, diante daqueles 850 profetas de Baal, ele clama ao Senhor para que ele desça com fogo. E o Senhor desceu com fogo, e a Bíblia fala que aquele sacrifício ele foi recebido, aquela carne ela foi consumida, que
o fogo que desceu lambeu a lenha, o animal, e foi no rego e lambeu toda aquela água e consumiu tudo. E todo o povo de Samaria, todo o povo de Israel disse: só o Senhor é Deus. Todos reconheceram que somente o Senhor é Deus. E é aí que Elias chega para Acabe e fala para Acabe o seguinte: você viu, né? Só o Senhor é Deus. Então, Acabe, faz o seguinte: sobe lá no seu palácio, come, bebe, toma um banho e desce, porque está vindo chuva aí. 3 anos de seca, irmãos. 3 anos de seca. Pode subir, ministério de louvor. Acabe olhou para aquilo que ele disse e falou: pô, 3 anos de seca, vai chover. Ele olhou para cima, estava um sol de estalar. Segundo o pessoal de São Gonçalo lá, Jefferson, tinha um sol para cada um lá, na época, em Samaria. E ele fala o seguinte: corre, porque está vindo chuva. Aí o que Elias fez? Elias não foi comer, Elias não foi beber, Elias não foi dormir. Elias subiu de novo o Monte Carmelo e ele foi orar. E ele orou ao Senhor, e o texto diz que Elias, ele pegou a cabeça dele e colocou sobre o seu joelho, assim, ó. Ele se prostrou diante de Deus. Ele se prostrou diante do Senhor, pedindo para que Deus mandasse chuva. Eu pergunto para você: Elias tinha certeza que Deus ia mandar chuva? Não tinha. Porque muitas vezes ele tinha orado e ele não tinha visto sinais, ele não tinha visto nada. Elias apenas obedeceu a Deus, mesmo muitas das vezes tendo dúvida, tendo medo, se preocupando, mas sempre querendo confiar em Deus. Elias se encontrava angustiado, aflito, temeroso. Ele não sabia o que ia acontecer. E Elias, ele se posiciona, ele ora, ele clama ao Senhor. E aí ele chama o moço dele, que era um ajudante que sempre vivia com ele, no Monte Carmelo, e ele fala para o ajudante dele o seguinte: sobe lá no cume do Carmelo e olhe na direção do mar e diga para mim o que você está vendo. E aí o moço do profeta subiu lá em direção ao mar, e quando ele olhou, ele não viu nada, ele viu sol. E ele voltou e ele falou para Elias: eu não estou vendo nada. Elias ficou desesperado, irmãos, porque ele já tinha dado uma palavra para Acabe que ia chover diante de todo o povo de Israel. Os profetas de Baal todos foram mortos, mas ele sabia que Deus se movia por propósito. E ele disse para o moço: você vai fazer o seguinte, você vai lá 7 vezes, cara, até que você veja alguma coisa. Não é porque 7 é um número profético, não. Elias estava querendo dizer o seguinte: meu irmão, vai lá 1, 2, 3, até você ver alguma coisa, porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque os que confiam no Senhor, irmãos, são como os montes de Sião, Salmo 125. Eles não se abalam. Ainda que o seu interior ele possa permanecer por algum momento entristecido, se você obedecer a Deus, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Deus vai cumprir promessa na sua vida.